Olá, meus queridos, tudo bem? Rogo a Deus que sim. Bom, conforme eu já venho prometendo há alguns meses, Mames promete, demora, mas cumpre. Demora, mas cumpre. Eu comecei a estudar especificamente o que eu queria falar nesse vídeo. Mas é bem verdade que eu já estudo a transição planetária há muitos e muitos anos, tá? Mas agora, especialmente em 2025, 2026, podemos dizer assim que eu fiquei aficionada nesse assunto de transição planetária. Aí eu acabei fazendo uma espécie de mix de algumas abordagens que fizeram sentido para mim. Eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas eu vou compartilhar. E eu vejo que tudo está integrado, tudo tem uma correlação, tanto na astrologia, quanto com o que disse Nostradamus, primeiramente, quanto o que diz a doutrina espírita, Allan Kardec, Chico Xavier e outras visões, como, por exemplo, as de Trigueirinho, né? E também considerando umas outras vertentes espiritualistas que merecem todo o meu respeito. Todo o meu respeito, por exemplo, as abordagens da física quântica, espiritualista, de vários inumeráveis estudiosos que a gente vê aí em vários podcasts, né? As aparições cada vez maiores e mais frequentes dos nossos irmãos do espaço, né? Os nossos queridos extraterráqueos, e as comunicações, as mensagens dos espíritos, através dos médiuns, através dos paranormais. Eu sempre estou escutando, porque é um assunto, conforme eu disse, que me chama muito a atenção. Mas aqui, então, eu quero compartilhar com vocês, meus filhos e filhas, que gostam do meu estilo, da minha abordagem, da minha maneira de passar o conhecimento, o conteúdo, né? Obrigada por estar aqui. Então, vamos lá observar a coerência e a probabilidade de tudo, né? A transição planetária e o período de transformação da humanidade. E vamos fazer um comparativo com a astrologia de 2025 e depois consolidando 2026. Muita coisa, né? Será que estaremos no juízo final, na batalha entre o bem e o mal? Será que estamos entrando no Apocalipse? Bom, Apocalipse, todo mundo já está sabendo que é a revelação. Apocalipse é revelação. Urano entrando em Gêmeos, podemos esperar grandes revelações. Grandes revelações, ou seja, estaremos sim entrando na era da luz, né? A Terra estaria fechando, encerrando um ciclo planetário, para que ela mude a sua frequência, para que ela saia de um planeta de terceira e quarta dimensões para a quinta dimensão, assim como os seus habitantes no plano físico e no plano espiritual da vida, que é a quarta dimensão, é o plano espiritual, né? Bom, o ciclo evolutivo das almas que estão envolvidas no planeta tem a ver com o ciclo evolutivo do planeta, porque todos os planetas têm o seu ciclo evolutivo. E nós também estamos. A Terra está passando por um despertar da consciência dos seus habitantes, de todos os seres vivos dentro dela, e a própria Terra, a própria Gaia, ela está num processo de transformação. Porque o planeta, como um ser vivo, ele também evolui, ele também desperta. Entende? A Terra é um ser vivo, é Gaia, é um grande indivíduo nesse imenso céu azul de Deus, nesse cosmos, né? E esse despertar, gente, é um despertar geral de nossas crenças, nossos valores, nossas visões internas, nosso ego equivocado, nossas estruturas antigas, que já não servem mais
para o modelo nosso agora, para o tanto que a gente precisa crescer, né? E Netuno e Saturno são estruturas novas em nosso ego. Netuno e Saturno, eles têm a ver com a iluminação pessoal. O apocalipse relacionado à destruição tem muito a ver com o que Netuno e Saturno vão fazer. Eles têm um papel assim muito importante. Em breve vou soltar o vídeo Netuno e Saturno em conjunção. Você não pode perder, criatura. Então, vamos falar do juízo final. O grande juízo final. O que é o juízo? É um julgamento. É um estudo profundo de todas as etapas de um processo. Desde o seu início até o seu final. Para quê? Para que haja um veredicto, uma conclusão. Nesse processo, existe a avaliação das evidências, dos argumentos usados, a aplicação da lei para se chegar a uma conclusão. Conclusão sobre o quê? Sobre a inocência ou sobre a culpabilidade de uma pessoa. Isso é que é juízo. Isso é juízo. E o juízo final quer dizer que não é o último, não vai ter outro. Acabou, né? E isso tem a ver com discernir sobre o certo e o errado, entre o bem e o mal. O juízo final tem a ver com isso, com o julgamento de todas as almas, encarnadas e desencarnadas, né? Os vivos e os mortos. Onde cada pessoa vai ser avaliada de acordo com suas ações, com a sua bagagem de consciência construída, de acordo com a sua fé, né? A grande revelação, a consolidação do juízo final é o final da batalha da luz com as trevas. Aliás, as trevas nem existem, né? As trevas nada mais são do que a falta da luz. Quando julgar a luz, a treva vai se dissipar, se dissolver, né? Então, a gente pode imaginar como sendo o fim das guerras, das catástrofes, dos maremotos, de tudo aquilo que vai acontecer antes da paz no mundo, né? E a gente já sabe que tudo o que vai acontecer, aquelas dores, aqueles prenúncios das dores, isso já está acontecendo. O processo de transformação, o período de transição da Terra, já está ocorrendo, gente. Já está ocorrendo, já há bastante tempo. Outra coisa, essa faxina que é feita na Terra para que ela passe para uma oitava superior, ela foi, assim, demarcada com Plutão entrando em Aquário. Plutão, o planeta geracional, entrou em Aquário, que é o signo das novas mentalidades, dos grupos, das coletividades, do companheirismo, da fraternidade entre todos. Plutão traz sofrimento. E terá dor. Terá dor por quê? Porque Plutão tem a ver com destruição. E destruição normalmente traz dor. Apego normalmente traz dor. O Plutão desconstrói para depois ele reerguer tudo novo de uma maneira infinitamente melhor, de uma maneira regenerada. Por isso que Plutão em Aquário é um marco, no meu entender, da transição planetária. Tá? E, no final, o amor vai fazer com que a vida flua novamente, livremente. Né? Só que até chegar nesse ponto, até que as coisas voltem para o seu devido lugar, isso vai levar um tempo, isso vai requerer um certo trabalho. Né? Eu fiz um esquemazinho aqui e vamos começar com Nostradamus, que muitos dizem ser o visionário do destino, o preditor das catástrofes, que, além de ser médico, ele era astrólogo, tá? Ele era astrólogo. E, além de tudo, ele tinha visões também, ele era médium. Vamos dizer que ele tinha um sexto sentido, tá? Ele via
coisas acontecerem. Sabe como? Era assim, ele olhava fixamente para uma bacia com água. Olhava como se ele estivesse entrando em transe dentro daquela água. E ali ele via imagens inacreditáveis. Era por isso que ele foi conhecido como sendo um visionário. Ele fazia profecias, só que elas eram enigmáticas. Eram profecias assim, cabulosas mesmo. E elas previam cataclismas, elas previam desastres naturais, tipo terremotos, inundações, conflitos, guerras, mudanças políticas, sociais, quedas de figuras históricas, que mais que ele viu? Revoluções, tá? E ele também falou muito de sinais do céu, fenômenos astronômicos. Quem sabe ele estava se referindo a discos voadores. Tudo isso ele viu a nível mundial, tá? Que poderia ser considerado como sinais do final dos tempos. Ou melhor, uma nova era, um novo mundo. Só que isso passaria por um drama antes de se chegar no final. Ele também previu mudanças sociais, políticas, quedas de nações, e tudo isso promoveria o quê? O colapso mundial. Nostradamus também, ele se referiu a um anticristo, um grande líder que viria, né, junto com eventos que, a princípio, ele poderia ser uma fonte de esperança, mas que, na verdade, ele vai dar início à divisão e à destruição. Mas ele não fala de datas. Gente, Nostradamus não fala de datas. Então, vamos aguardar, vamos apenas guardar a informação de que existem essas previsões. Vamos aí observando os fatos mundiais que já estão ocorrendo. Quem tem olhos para ver, que veja, já está ocorrendo tudo isso que ele previu. E ele previu isso para depois do século XXI. Nós já cruzamos o século XXI. Né? Mas também ele disse que esse período de calamidade, após esse período de calamidade, viria uma renovação espiritual. Um fim que leva todos nós a um novo e um bom começo. Né? E isso, gente, bate com o que sabemos de outras fontes. Vamos lá, outras fontes. Trigueirinho, também conhecido, escritor, palestrante, filósofo, conferencista, ele fala bastante da transição planetária. Ele fala como sendo um processo de transformação espiritual, de ampliação de consciência, para que a humanidade deveria buscar a iluminação, a espiritualidade. Era a nossa única saída. E eu, nessa época, nos anos 80, devorava os livros, as palestras do Trigueirinho. Não era à toa que eu já fui tida como trigueirete, eu já fui trigueirete. Mas hoje eu não sou mais assim tão aficionada, não. Eu olho outros pensamentos e vou fazendo uma interseção entre todos eles, né? Mas vamos lá, sobre a purificação que Trigueirinho fala, nós vamos ter aí, em 2025, o eixo nodal mudando para peixes virgem, falando da importância da purificação, da espiritualização, da importância da pessoa se cuidar, como sendo cada um fazendo a sua parte para poder ajudar o todo. Né? Virgem é eu e peixes é o coletivo. Então a gente vai ter que estar bem para a gente trabalhar pelo coletivo. É isso que a gente vislumbra para essa transição planetária. A gente consolida, segundo o Trigueirinho, um mundo mais justo, mais equilibrado, mais harmônico e plenamente sustentável. Só que Trigueirinho sempre fala que essa jornada, para se chegar até o ponto final, seria bastante desafiadora. E que, ao mesmo tempo, ela traria grandes oportunidades de crescimento espiritual.
ancorando assim o amor e a cooperação entre os seres. Olha que lindo, gente. Amor e cooperação agindo na transformação, na harmonia, no serviço ao próximo. Essa é que é a base de sustentação da teoria de Trigueirinho para a transição planetária. Ele pega muito forte na ideia da interconexão e como estamos todos interligados, entrelaçados. É um momento assim crucial na história do nosso planeta. Tá? Ele aponta itens que eu acho importante mencionar, porque tudo o que Plutão, Urano, Netuno, Saturno e Júpiter, em sua polaridade luz, estão querendo nos mostrar, sabe o que é? É que a transição planetária está intimamente ligada a uma transformação de consciência. Ele fala que haveria um despertar espiritual, que iria começar pela busca individual de cada criatura, através de suas posturas pessoais, através de suas ações comunitárias, através de suas atitudes perante o mundo, por exemplo, a simplicidade da vida, né? O minimalismo, o respeito à natureza, aos animais. Tudo isso, ele criou um lugar, um santuário chamado Figueira, que é uma comunidade alternativa, lá em Minas Gerais, que tem como objetivo ensinar um estilo de vida baseado em princípios de paz, de harmonia, de sustentabilidade. Sustentabilidade, olha, coisas que a gente perdeu. Coisas que a gente perdeu. Nós perdemos tudo isso. O desenvolvimento espiritual com uma forte conexão com a natureza, com o meio ambiente. Trigueirinho fala de naturalismo, de mudanças de valores, de mudança de princípios, enfim, de crenças. Da gente estabelecer preces, meditação, autoconhecimento. Autoconhecimento. Isso daria abertura aos seres de outro plano, de outra dimensão espiritual, nos ajudarem. Só que para isso a gente tem que ter plenamente desenvolvida a crença de que existe uma vida em outra dimensão. Né? Isso é básico. Existe vida no outro plano, existe uma hierarquia espiritual, onde essas almas, esses espíritos estão trabalhando em prol da humanidade e ajudando na transição planetária. Inclusive irmãos de outros planetas. Tá? Bom, Trigueirinho também fala como cada ser humano, cada indivíduo pode ser um ponto importante de agente de mudanças. Ou seja, você é importante, você vai fazer a diferença, criatura, até com os filhos. De tão empolgada que eu fiquei. A gente pode fazer a diferença no mundo, se a gente fizer a nossa parte. Tá? Bom, Chico Xavier também abordou a temática da transição planetária em diversas palestras, em obras psicografadas, onde ele resume que a Terra está realmente passando por um processo de transformação para que ela suba um degrau na sua escala evolutiva. Como todos os astros, todos os planetas, todos os sistemas, todas as galáxias fazem essa subida de nível. Tá? E esse processo envolve a escolha de cada um entre o bem e o mal. Sintonia com Trigueirinho. Como cada um entende o seu papel no mundo, dependendo do seu grau de conscientização. Né? Por isso que Chico Xavier e a doutrina espírita abordam com tanta veemência a questão da reforma íntima, da caridade, da prática do bem, para que a mudança externa que está por vir não abale tanto as pessoas que tiverem aquela fortaleza moral interior, para que quando tiver escuro do lado de fora, esteja aceso dentro, esteja a luz dentro de nós, a gente não se perca. Então, a transição planetária na visão espírita seria um
período ou um processo para que haja o progresso da humanidade, onde a Terra deixa de ser um planeta de expiação e provas e passa a ser um planeta de regeneração, onde o orgulho, a violência, a vaidade, o egoísmo, ou seja, o mal, estejam banidos do planeta, em função, assim, de uma mudança de padrão vibratório de todos. Não cabe o mal não se encaixaria mais em lugar nenhum no planeta. Porque tudo, gente, é uma frequência vibracional. Cada criatura tem a sua própria frequência. Cada sociedade também tem a sua própria vibração. E as relações sociais, para que elas se tornem solidárias, compassivas e amorosas, elas precisam passar por um processo de conscientização. Por isso que a doutrina espírita fala muito na responsabilidade íntima, no livre-arbítrio que cada um tem. E isso é peça fundamental da reforma íntima, para que a pessoa consiga abandonar todo tipo de vício e de mal que ainda existe dentro dela, todo tipo de sombra, que ela possa conseguir se libertar de vícios tais como álcool, drogas, remédios, nicotina, né? Vícios comportamentais como compulsão de várias naturezas, compulsão por sexo, por compras, por estética, compulsão por beleza, sabe? Compulsão por jogos de azar, por internet, por redes sociais. A gente chama de ciberdependência, jogos de videogame, redes sociais. Há também compulsão por comidas, hein? Pois é, me ajudem a lembrar de mais coisa. Isso tudo a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que superar, vai ter que desapegar, porque a gente precisa se libertar. A gente precisa se curar logo. A gente precisa, segundo a doutrina espírita, adotar atitudes altruístas, além de uma incansável, uma insaciável busca pelo saber, pelo conhecimento. A gente tem que ter uma fé, gente, raciocinada. A gente tem que ter fé, mas entender essa fé. A gente precisa estar conscientes do nosso papel no mundo. A gente precisa se sentir responsável. Né? Chico Xavier também chega a falar de outros seres interplanetários que iriam ajudar na transição planetária. E a gente consegue conferir isso em muitas falas aí, tanto do seu assistente Geraldinho, que ele dá muitas palestras, ele participa de muitas entrevistas e lives no YouTube, como também a gente já está ciente desse tema de ajudas que a gente já vem tendo aí dos nossos irmãos intergalácticos. Agora eles já estão se revelando, minha gente. Você não está sabendo, não? Pois é. Isso também tem a ver com Plutão e Aquário. Isso também tem a ver com Urano entrando em Gêmeos. Tem a ver com essa evolução dos extraterrestres. E está tudo sendo revelado. Eles já estão se mostrando. Tá? Bom, vamos falar de outra pessoa que eu amo apaixonadamente, Pietro Baldi. Para Pietro Baldi, o Apocalipse não é apenas um evento, ou o fim do mundo vindo recheado de catástrofes. Não, não. Na sua visão, o Apocalipse representa uma transformação profunda. Olha Pietro Baldi falando. Uma transformação profunda da consciência humana. E isso traria automaticamente uma evolução espiritual. Tá? O Baldi acreditava que a humanidade estaria passando, né, por uma fase de transição, onde velhos paradigmas, velhos sistemas de crenças e valores estariam sendo desafiados, substituídos por uma nova compreensão, a cara de Plutão. Né? Esse processo de transformação, ele é visto como uma purificação. Pietro Baldi também fala de uma purificação, onde as fraquezas e erros da humanidade seriam expostos. Eles viriam à tona e aí levariam a uma renovação moral
e, consequentemente, espiritual. Então, para Pietro Baldi, nesse sentido, o Apocalipse é uma oportunidade para a humanidade despertar uma consciência mais elevada. Uma consciência para a verdadeira natureza de Deus, para a verdadeira natureza da vida. Tá? E também o Baldi enfatizava que essa mudança não seria algo imposto de fora para dentro. Olha que legal. Ninguém seria violentado, porque a gente tem livre-arbítrio. Isso seria um processo interno, onde cada indivíduo teria a responsabilidade de buscar o seu próprio crescimento espiritual, a sua própria compreensão. Olha só. Então, assim, para o Baldi, é mais uma questão de evolução e autoconhecimento do que, assim, propriamente um evento de destruição, representando, assim, o nascimento de uma nova era, um novo período de entendimento e de união entre os seres. Ou seja, o amor se consolidaria. Ai, Pietro Baldi. Já podemos sentir que o Apocalipse está acontecendo, minha gente. Lembrando que Apocalipse significa revelação, a gente vai ter a revelação de verdades ocultas. Desse mundo oculto que a gente vai levar um susto quando a gente der de cara com ele. A gente vai ter uma profunda percepção da realidade. Dessas agendas ocultas, do governo oculto. Não vou falar mais sobre isso. Quem ainda se interessar em conferir a obra de Allan Kardec, nós temos lá uma boa fala sobre a transição planetária, que em sua obra não necessariamente ele usa essa fala, mas ele usa transformação moral da humanidade. Ele usa isso. A gente fala transição planetária. Mas a gente tem outros escritores espíritas que usam o termo transição planetária. Tá? Tais como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e a gente tem também grandes palestrantes que falam sobre a transição planetária, como, por exemplo, Haroldo Dutra, que eu considero como sendo assim, tem uma didática espetacular. Crises estão acontecendo na transição planetária, crises trazem oportunidade de mudança. Por isso que a transição planetária ela vem trazendo crises, porque para que aconteçam mudanças é preciso ter crise. A gente precisa mudar valores, a gente precisa mudar crenças, a gente precisa mudar objetivos, prioridades. Né? A gente precisa muito de soluções e inovações. A gente precisa de muita criatividade para que a gente teste novas ideias, novas abordagens, novas perspectivas sobre um determinado assunto, sobre os assuntos que têm a ver com o bem de todos. Né? Então, é preciso ter crise, sim. Por exemplo, a gente precisa entender que tudo na vida é fugaz. A gente não pode ter apego, não. Tudo é impermanente. Após a morte, gente, após a morte tudo muda. A importância das relações, das coisas simples, o entendimento da lei da permanência, da transitoriedade da vida. Eu gosto muito dos estudos sobre isso. Os estudos budistas são lindos que falam sobre isso, a transitoriedade, o desapego. E além disso, eu considero como um dos principais objetivos da crise, né, ou do desafio, né, a formação de uma resiliência. Uma resiliência pessoal e coletiva. A pessoa, com os conhecimentos e com o trabalho pessoal dela, ela passa a ficar mais forte, ela passa a saber lidar com a adversidade de uma maneira mais sábia, mais prudente, mais aberta. Aí ela passa a adotar uma nova postura perante o mundo, perante o próximo, ela passa a ficar grata pelas coisas, valorizando o que é simples. E infelizmente, a gente tem que perder muitas vezes, ou ter a ameaça de perder, para que a gente possa valorizar o que a gente possui, quem a gente tem. Né? E tem algo que é inexorável, é imutável. A gente evita pensar, mas precisamos pensar.
O tempo passa, tudo muda, nós mudamos, nós vamos envelhecendo, nós nos transformamos, como tudo. Tudo está envelhecendo, inclusive a gente. E a nossa jornada está passando, o nosso destino está se apontando. E o nosso destino final é morrer. Nós vamos morrer de alguma coisa, algum dia. A gente não sabe quando. Então a gente precisa encontrar um eixo de maturidade, uma profundidade interior para que a gente não fique apegado a nada físico ou nada externo, que é passageiro. A gente precisa montar uma bagagem íntima, porque é isso que a gente vai montar. A mala é o nosso coração. A mala é o nosso coração. Nós vamos encher o nosso coração de coisas, de sentimentos, de crenças, de valores, de atitudes, e é isso que nós vamos levar. O amor que construímos, o bem que fizemos, a luz que conquistamos, a caridade que a gente fez, o serviço que a gente prestou. Esse deveria ser o principal foco de crescimento de cada um. A nossa bagagem moral e espiritual, a nossa luz, que se reflete em nosso corpo astral. Exatamente, minha gente. A nossa vibração astral, a nossa luz astral é vista, é reconhecida pelos espíritos. A gente não pode enganar os espíritos, ou a Deus, ou quem quer que seja. A gente pode enganar estando encarnados, com uma boa fala, com uma feição angelical. Mas a nossa energia, ela nos denuncia. Então a gente tem que tratar a energia, tá? Outra pessoa que adoro, Vital Froze. Vital Froze, cada um tem o seu estilo pessoal, né? Já falei do Haroldo Dutra, já falei do Divaldo Franco, mas assim, eu gosto muito da fala do Vital Froze. Depois você escuta e me conta se você gostou dele, eu gosto. E nisso, cada um aí de vocês vai formando o seu próprio conhecimento, o seu próprio mosaico a respeito desse tema, a respeito desse assunto. A sua alma deverá fazer a coleta e a filtragem desse tema, a costura de tudo que faz sentido. Por isso tem buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É o trabalho que cada um vai ter que ter, de construir a sua robustez, a sua fé, o seu conhecimento. Tem que estudar. Sede perfeito está lá no Evangelho. E é bom a gente escutar esse pessoal que fala tão bem sobre esses temas, principalmente a transição planetária, que está aí. A boquinha dela já se abriu para nós em 2025. É isso que eu estou querendo dizer. Quem não está atento vai levar um susto. Quem não estiver no nível moral e espiritual bem avançado, vai cair, vai pirar. Esse pessoal aí que está nos grupos, nas coletividades da corrupção, né, do globo, as pessoas que estão aí envolvidas com coisas sinistras, com magias negras, o pessoal que está aí envolvido com satanismos, que a gente sabe que tem, né? E, enfim, esse pessoal, essa mídia, as finanças, a indústria farmacêutica, gente, o crime organizado, a droga, a prostituição, pedofilia, violência contra a natureza, violência contra os animais, abusos de homens contra animais, contra homens mesmo. Muitos ali que estão se achando donos do mundo, que estão no governo oculto, a gente já ouviu falar também dos Illuminatis, né? Os extraterrestres escuros, aqueles que estão no poder, aqueles que querem o poder, enfim, essas pessoas loucas, elas vão ter problemas quando a situação de crise e desafio apontar por aí, né? Tudo isso que foi dito e previsto nas escrituras do apóstolo João, no Apocalipse, tudo isso que ele previu de sinais, a gente já está vendo acontecer agora. Quem quiser se aprofundar, pegue lá, pegue no Novo Testamento o Evangelho de São João. Lá a gente vê ele falando
sobre o juízo final, onde os mortos serão ressuscitados e julgados. Aqueles nomes que estiverem no livro da vida serão recompensados com a vida eterna, enquanto os não registrados terão a sua condenação. Também ele fala de uma nova cidade que desce dos céus, a Nova Jerusalém, um lugar de paz, de harmonia com Deus, de comunhão com Deus. E essa descida está representando o final da redenção, a restauração do reino de Deus no mundo. E além disso, esse evangelho fala do retorno do Cristo, do Rei dos Reis, derrotando o mal. Apesar, assim, de meio sombrio e pavoroso, o evangelho de João, do Apocalipse, né, ele tem uma mensagem de esperança para aqueles que buscam a Deus. Por isso, meus filhos e filhas queridíssimos, vamos buscar Deus. Por quê? Porque assim que o buscarmos, ele se conectará conosco. Ele está doido para fazer isso. E a nossa centelha divina, a partícula de Deus que habita dentro de nós, se tornará ativada. E cada vez mais nós poderemos nos aproximar do nosso Pai Criador, assim como o filho pródigo que retorna ao seu pai. E é recebido com festa. Agora, como vai se dar a separação do joio e do trigo? Hein? Como vai se dar isso? Vocês já viram o trigo, as folhas do joio? São iguais. Os pêndulos da florada são muito semelhantes. Então, assim, a grosso modo, não dá para a gente ver qual é qual, quem é joio e quem é trigo. Mas, na haste da florada, quando você esfrega e bate, o trigo sai, o trigo se apresenta. E no joio, quando a gente bate, não sai nada, só farelo. Essa comparação está muito sincronizada com a crise batendo na nossa cabeça e saindo o bem que a gente tem lá dentro. É o que vai nos diferenciar de quem não tem nada construído dentro de si. Não é verdade? Então, essa separação do joio e do trigo vai acontecer. Isso é uma simbologia, é uma figuração de imagem, mas está dizendo que é para cada um adquirir a sua própria luz, fazer dentro de si sementes produtivas, aquilo que dá qualidade para o nosso coração, para a nossa energia, a nossa energia é a nossa carteira de identidade, tá? A nossa energia é a nossa carteira de identidade. Nós vamos passar por desafios, mas também por oportunidades, mais do que nunca. Mais do que nunca, coisas que jamais imaginamos estar para acontecer. Como eu já falei em vídeo passado, 2025, um ano inimaginável. Assiste lá. Comenta comigo. O que você está achando de tudo isso, criatura? Bom, vamos falar de Júpiter. Júpiter oferece durante o ano de 2025 um apoio irrestrito para a nossa caminhada em busca de expandir os nossos conhecimentos e trazer clarificação para a nossa vida, para que a gente produza sementes dentro de nós, para que a gente germine tudo de bom dentro do nosso coração, porque ele vai entrar em câncer, aquele que nutre, aquele que faz algo pelo outro, aquele que cuida com o amor incondicional, né? Nós temos que cuidar da nossa criança interna, da nossa mãe interna. E o regente de 2025, Júpiter, vem assessorar a proposta de 2025 até meados de 2026, esse ano 9 de fechamento de ciclo, de conclusão, de finalização do livro que escrevemos. Agora é o último capítulo. 2025 é a conclusão final. Qual será o final que vamos dar nesse livro? O ano das mudanças planetárias, de planetas geracionais, cujo ciclo é longo em várias escalas. Precisamos expandir os nossos conhecimentos, porque será baseado neles que vamos tomar esta ou aquela conduta, adotar
este ou aquele princípio de vida. É baseado nisso que vamos mexer naquela crença limitante específica, que temos que mexer, naquela decisão ou naquele caminho, porque a gente sempre tem que decidir algo. A gente sempre tem que cortar algo, a gente tem que tomar uma direção. E isso vai ser feito de acordo com as crenças que eu tenho. Eu crio uma realidade para a minha vida. Você cria uma realidade para a sua vida. Dependendo da minha ação, das minhas palavras, somados ao meu sentimento perante a mim, perante ao próximo e perante a Deus, perante a vida, eu vou ter uma ideia de quem eu sou e para onde eu vou. É como eu gerencio o meu tempo, tornando ele útil. Está lá Saturno, trazendo o limite do tempo, e ele em Áries vem recomeçar todo o seu trabalho em cima do novo que vai chegar. A nova postura, um novo entendimento, a estruturação de um novo entendimento que vai se acender, que vai se iluminar dentro de cada um de nós. É de fato, gente, o despertar da consciência, meus filhos, é tomar o volante da sua vida, a direção da sua vida. É sobre isso a transição planetária. É sobre isso o juízo final. É você saber quem você é. Saber do seu eu superior, seu eu interno. É estruturar esse eu sou com as suas crenças, os seus valores, os seus princípios, os seus talentos, seus dons, suas características pessoais, únicas. Falei nesse vídeo o tempo todo, cada um tem um papel importantíssimo. Cada um tem um papel importantíssimo. Saber como você quer ser, como você quer que o mundo seja. E aí você vai fazer a sua parte totalmente sintonizado com esse mundo que você deseja. Porque a nossa vida, quando não nos conhecemos, quando não somos aptos ou capazes de pilotar o avião da nossa vida, como que vamos voar? Como? Né? Poxa vida. Gente, não pensem que o mal está maior que o bem. Não está. Não está. Tá? O que está acontecendo é que a conexão entre iguais está cada vez maior. Cada vez mais intensa por causa das mudanças que a Terra está sofrendo, das mudanças da frequência vibracional do próprio planeta. Os que estão despertando em variados graus, os já despertos, estão todos juntos num projeto de luz do planeta inteiro. Cada um de nós vai ter liberdade total de escolher, porque Deus não tem pressa, pelo tempo que ela desejar. É verdade. Ela pode ficar 100 anos, 200, 500, 1000, 5.000 anos. Uma hora ela vai enjoar e vai querer a luz. Só que essa pessoa não vai poder escolher aonde ela vai estar. Ela vai poder escolher como ela quer ficar. Mas onde ela vai ficar, não pode. Porque ela só vai poder ficar num lugar que tem a mesma vibração dela. Tá entendendo? Ela vai ter que ir para lugares afins com o modus operandi delas. Com as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que elas. É isso. Gente, a astrologia e a espiritualidade são irmãs. Agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. É essencial a gente tomar conhecimento das coisas. Estude tudo. Estude a sua área, o seu trabalho no mundo, mas também estude aquilo que é atinente à moralidade, à filosofia de vida. Acompanhe os estudos científicos sobre as mudanças climáticas, as mudanças eletromagnéticas da Terra. É interessante você estar por dentro disso, porque nós estamos tendo explosões solares cada vez mais intensas. Tivemos uma agora, no ano novo, de grau. Alguns lugares falaram que foi grau G5. Isso é muito. Isso dá tsunami. A gente precisa estudar efeito Schumann, a inversão dos polos na Terra.
A gente precisa saber sobre o exílio dos espíritos para outros planetas. Como que vai se dar isso? Todas essas temáticas são muito interessantes, gente. E elas estão contidas numa malha de realidade que nos envolve. E como que isso repercute em cada um de nós? Temos que saber. As manchas solares, as erupções solares, elas podem causar blackouts. Vão mudar o campo magnético da Terra, do profundo lá das placas tectônicas, elas se deslocam, sabe? Essa questão aí da inversão dos polos, isso está perigoso acontecer. Por isso que é bom a gente saber que os assuntos, eles são interdisciplinares. A gente tem que entender que está tudo interligado e que não existe coincidência. Não existe coincidência. Então, meus queridos, é importante cada um entender que somos deuses. Tem um deusinho dentro de nós. E um dia seremos governantes de mundos. Um dia teremos um planeta para a gente gerenciar igual Jesus. Nós já estamos tendo um intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual há quanto tempo? Isso vai ficar mais forte. Isso vai vir com maior intensidade, como nunca vimos antes. Quer saber? Em breve teremos notícias. Escrevam isso que vamos estar falando. Em breve teremos notícias de aparelhos que detectam espíritos. Pode escrever isso. E isso se dará assim, de uma forma mais direta, mais prática, favorecendo esse intercâmbio dos encarnados com os desencarnados, esse intercâmbio com os nossos amados que já estão no plano de lá, muito fácil, muito facilitado, sem precisar de médium, de intermediário. Médium é intermediário. Eu vou até contar para vocês uma coisa que aconteceu. Eu vou contar. Eu já recebi uma mensagem do meu marido, José Edmundo, do plano espiritual, e nessa mensagem ele falava de um aparelho de TV que faz com que ele participe de uma reunião, vendo todo mundo em 3D, sentindo os cheiros, sentindo o calor, sentindo o vento do lugar. Já pensou, gente, que maravilha? Esse aparelho no plano espiritual já existe. Esse aparelho já existe. Então, tenham em si uma grande convicção de que Deus está conosco, gerenciando o nosso caminho, a nossa jornada. Nós temos amigos espirituais nos acompanhando, nos amparando o tempo todo. Nós temos os nossos anjos guardiães que cuidam do nosso processo, mas a gente precisa estar numa vibração elevada para a gente entrar em contato com eles, porque eles são um nível superior de frequência vibracional acima de nós. Então a gente tem que estar sempre procurando estar elevados na nossa frequência, na nossa luz, para a gente captar as ideias que o nosso anjo guardião tem para nos dar. E vamos ter em mente de o que está por vir é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. Tá? É para a evolução da humanidade. E vou finalizar esse vídeo, que acho que ficou super longo. Agradeço quem teve o interesse de escutar Mames até o final. Espero que tenha sido muito útil para você. Comente aí. Mas eu quero terminar com aquela fala do Trigueirinho, que, por sinal, faz parte da minha meditação diária. Quem já me acompanha já sabe qual frase que é. É a seguinte: Senhor, que o teu plano divino para a humanidade se cumpra. Que o teu plano divino para a minha vida se cumpra. Sabe por que, gente, a gente tem que falar isso? Porque a gente sabe muito pouco. Ele sabe tudo. Então a gente tem que falar o que a gente quer, tudo bem. Mas no final a gente tem que falar: seja feita a vossa vontade, não a minha. Né? Não é isso que Jesus falou? Pai, livra-me dessa hora. Mas a isso vinha essa hora. Bom, por agora, acho que eu não esqueci nada não. Mas se eu tiver esquecido, eu faço um outro vídeo sobre esse tema. Tá bom? Fiquem bem. Fiquem com Deus. Um beijão. Tá? Mames.